Vamos pensar numa ida ao dentista. Agora, vamos imaginar que essa visita não acontece num consultório comum, mas sim numa sala de cirurgia de hospital com uma equipe inteira de médicos, anestesistas. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse universo que é a odontologia hospitalar, um lugar onde a saúde bucal vira uma peça-chave no tratamento de pacientes com necessidades muito, mas muito especiais. A pergunta que vai guiar nossa conversa é exatamente essa. Afinal, por que um dentista precisaria de um centro cirúrgico inteiro? Parece até um exagero, né? Mas a resposta para essa pergunta nos leva para o coração de um cuidado médico que é super integrado e, acima de tudo, profundamente humano. Para a gente entender todo esse processo, vamos seguir essa jornada do cuidado passo a passo. Primeiro, vamos ver quem são as pessoas que precisam desse atendimento especial. Depois, a gente explora o ambiente e o planejamento de segurança. Na sequência, a gente entra no centro cirúrgico para ver como tudo acontece. E, por fim, vamos juntar todas as peças para entender o impacto real desse cuidado integrado. Então, vamos lá. Começando pelo começo, o desafio. Aqui não estamos falando daquele medinho comum de dentista, sabe? A gente está falando de situações em que o tratamento odontológico normal simplesmente não é uma opção. Mas quem são esses pacientes e o que torna o caso deles tão único? O nome técnico é Pacientes com Necessidades Especiais, ou PNS. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Bom, pensa em qualquer condição, seja física, mental ou até emocional, que transforma uma ida de rotina ao dentista em um procedimento de altíssimo risco. A questão não é uma doença específica, mas sim olhar para a pessoa como um todo. O que é bem interessante aqui é ver como essa definição é ampla. Ela vai desde deficiências físicas, como a paralisia cerebral, até condições de saúde mais complexas, como problemas no coração, e inclui também transtornos como autismo e fobias muito severas. É um grupo de pessoas incrivelmente diverso. E aqui está o ponto central de tudo. Para esses pacientes, a cadeira do dentista não é só um lugar desconfortável. É uma barreira que não dá para ultrapassar. Seja porque a pessoa não consegue colaborar, ou pelos riscos que um procedimento simples poderia causar à saúde dela, ou até pela necessidade de resolver vários problemas de uma vez só. O consultório tradicional, ele simplesmente não foi feito para isso. Certo. Se o consultório comum não serve, qual é a solução? É aí que entram dois pilares que são fundamentais. Um especialista com um preparo que vai muito além da odontologia tradicional e um ambiente pensado para a segurança máxima, o hospital. Esse slide mostra um contraste perfeito. O dentista hospitalar é quase um maestro. Ele não só precisa dominar a odontologia, mas também tem que falar a língua dos médicos, entender os protocolos super complexos de um hospital e, claro, ser parte de uma equipe muito maior. O centro cirúrgico em si é como uma fortaleza com vários níveis de segurança. A gente começa na área não restrita, que é tipo o vestiário, depois passa para a área semi-restrita, onde já é preciso usar o traje cirúrgico, e, finalmente, o coração da fortaleza, a área restrita, a sala de cirurgia propriamente dita, onde o controle de infecção é máximo e as máscaras são obrigatórias. Cada passo é pensado para proteger o paciente. E aqui a gente vê a alma desse trabalho. Não é um dentista sozinho, é uma equipe completa, uma verdadeira orquestra onde cada profissional tem um papel fundamental para garantir que o procedimento seja seguro e um sucesso. Mas como é que essa orquestra garante que a música saia perfeita? Olha, o segredo não está só na execução, mas na preparação. O sucesso de uma cirurgia começa muito, mas muito antes do paciente sequer entrar na sala, com um planejamento de segurança que é incrivelmente detalhado. Esse planejamento se apoia em 4 pilares. Tudo começa com uma avaliação super aprofundada do paciente para entender todos os riscos. Depois, vem a conversa entre as equipes, para todo mundo estar na mesma página. Em seguida, é criado um plano de anestesia feito sob medida para a segurança daquela pessoa. E por último, o pilar ético, o consentimento informado, que traz o paciente e a família para dentro da decisão. Pensa só nesse desafio. Como examinar a boca de alguém que não consegue ficar parado ou abrir a boca por vontade própria? A resposta muitas vezes está em exames de imagem avançados, tipo a tomografia. E o mais impressionante é que às vezes é preciso uma anestesia geral só para conseguir fazer o diagnóstico, antes mesmo de começar qualquer tratamento. Isso mostra o nível de cuidado que a gente está falando. E uma das ferramentas mais importantes nesse planejamento é a tal da escala ASA. Ela funciona como um termômetro do estado de saúde geral do paciente. Um paciente ASA 1 é super saudável, mas conforme a gente sobe na escala para ASA 3 ou 4, os riscos aumentam muito. É essa avaliação que muitas vezes bate o martelo se o tratamento pode ser feito num consultório ou se precisa de toda a estrutura de um hospital.
E claro, nada disso acontece sem mais nem menos. O consentimento informado é muito mais que uma formalidade. É a base da confiança. É a garantia de que o paciente e sua família não são só pessoas recebendo um tratamento, mas parceiros ativos na decisão, entendendo todos os riscos e benefícios antes de qualquer coisa acontecer. Com todo esse planejamento meticuloso feito, a equipe está pronta. Agora é hora de entrar no coração da operação. Vamos abrir as portas do centro cirúrgico para ver como tudo isso acontece na prática. Aqui dentro, cada detalhe é uma coreografia. O paciente posicionado com todo o cuidado para garantir segurança e o melhor acesso. Os monitores são conectados, os campos estéreis criam uma barreira de proteção. Tudo para isolar a área de trabalho e minimizar qualquer risco de infecção. É um verdadeiro balé de precisão. O controle da respiração é absolutamente crítico. A intubação pelo nariz, a nasotraqueal, costuma ser a preferida, porque deixa a boca totalmente livre para a equipe de odontologia trabalhar. Mas, se tiver alguma obstrução, a alternativa é a orotraqueal, pela boca. Quem decide isso é sempre o anestesista, pensando na máxima segurança. A grande vantagem desse ambiente é poder fazer tudo numa única sessão. E isso fica claro na organização dos instrumentos. Aqui a gente vê a bandeja cirúrgica, prontinha para os procedimentos mais invasivos, como extrações. Logo ao lado tem a bandeja clínica, que é para a parte de restaurações, limpezas e outros cuidados mais de rotina. E, por fim, uma mesa com todos os materiais especiais. A ideia é essa: conseguir resolver todos os problemas bucais do paciente de uma vez só, otimizando o tempo de anestesia e diminuindo o estresse para todo mundo, para o paciente e para a família. Ok, a gente viu o paciente, o planejamento e o procedimento. Mas agora vem a pergunta mais importante. Por que fazer tudo isso? Qual o impacto real de levar a odontologia para dentro de um hospital? A resposta muda o jeito como a gente enxerga a saúde. O impacto é transformador. Uma infecção de dente não tratada num paciente de UTI pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ao eliminar esses focos de infecção, os dentistas hospitalares podem literalmente salvar vidas, diminuir o tempo de internação e o risco de complicações muito graves. E para o paciente e sua família, resolver tudo de uma vez significa menos dor, menos estresse e uma melhora gigantesca na qualidade de vida. E isso nos leva de volta ao começo de tudo. A boca nunca esteve separada do resto do corpo. A saúde bucal é e sempre foi parte da saúde geral. A grande questão para o futuro não é se a odontologia pertence a esse cuidado integrado, mas sim como a gente pode garantir que nenhum paciente seja deixado para trás. É reconhecer que, às vezes, o caminho para um corpo saudável começa com um sorriso saudável, mesmo que seja preciso um centro cirúrgico inteiro para chegar até ele.